comissão mista de orçamento adiou para a próxima terça-feira a votação do projeto da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Com a decisão, a sessão deliberativa do Congresso Nacional, marcada para amanhã, deve analisar apenas os vetos do presidente Lula à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. E o anúncio foi feito pelo líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues. O parlamentar participou de um encontro nesta quarta-feira com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na residência oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que anunciou na semana passada a sessão do Congresso. Randolfo Rodrigues afirmou que o adiamento da votação da LDO é motivado pela derrubada da medida provisória que previa uma arrecadação extra de 17 bilhões de reais e perdeu a validade na última quarta-feira. Ainda segundo ele, é preciso avançar no que é consenso no Congresso. A parte relacionada ao corte, portanto, essa parte está relacionada ao corte de despesas. A parte relativa às despesas. Em relação às despesas, houve um amplo consenso no Congresso. Ninguém falou contrário ao corte de despesas como ocorreu. Inclusive os setores que chegaram a ser atingidos construíram um consenso sobre o texto que foi aprovado. Então essa parte é consenso. Então, inclusive, a própria oposição a nós insiste em falar sempre dizendo o seguinte: o governo quer taxar e não quer cortar despesas. A MP, 2/3 da medida provisória 303, era de corte de despesas. Então, se isso é consenso, e se até a oposição fala sobre isso em relação a nós, por que não avançar pelo menos nesse tema? Mas o corte fala de 15 bilhões, salvo engano. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também falou sobre este assunto agora à tarde. Vamos ouvir. As coisas só se tornam oficiais quando passam pela mesa do presidente da República. Então agora eu estou vendo já uma série de especulações que não correspondem à realidade, porque todas as alternativas, antes de serem oficializadas, vão passar pelo crivo da presidência da República. E enquanto estiver aqui na Fazenda, não vai haver vazamento como nunca houve em relação ao que está sendo imaginado. E geralmente, quando nós vamos ao presidente da República, nós vamos com várias alternativas, com vários cenários, até para dar a ele graus de liberdade para que ele possa sopesar as alternativas e avaliar a conveniência e oportunidade de quaisquer delas, entendeu? Então, vamos afastar esse tipo de coisa. Nós temos tempo, nós vamos usar esse tempo para avaliar com muito cuidado cada alternativa. Vamos conversar também com o relator do orçamento, porque isso tem um impacto orçamentário importante em emendas, em investimentos, né? Nós também nós sabemos da movimentação de forças políticas no país em torno da proteção de privilégios, sobretudo lá do pessoal da Faria Lima. Quero dizer com toda clareza, nós vamos continuar ajudando o Estado de São Paulo. Da mesma maneira que nós fizemos em 2023, nós pagamos uma indenização para o governo do Estado de São Paulo do calote do governo Bolsonaro, em março de 2023, em acordo com o governador Tarcísio. O ano passado, nós fizemos, junto ao presidente Rodrigo Pacheco, a renegociação da dívida do Estado de São Paulo. São Paulo nunca teve um tratamento como teve por parte desse governo. E a orientação do presidente Lula sempre foi de jamais discriminar um governador pela sua bandeira partidária. Então, mesmo com a notícia de que o governador do estado agiu, na minha opinião, em detrimento dos interesses nacionais, para proteger a Faria Lima, nós não vamos prejudicar o Estado de São Paulo. Nós vamos agir para atender os anseios dos paulistas da mesma maneira que fizemos até aqui. Nós sempre procuramos abrir possibilidades para o presidente avaliar a melhor composição de medidas para atender tanto a questão fiscal quanto a questão social. Ministro, eu disse ontem e repito, as mesmas forças que abriram os cofres em 2022 para tentar garantir a reeleição do Bolsonaro são as mesmas que estão desorganizando o orçamento de 2026 para
obter um resultado eleitoral. São as mesmas forças. Quer dizer, aquele pessoal de 22 que não estava nem aí para o gasto público, agora resolveu posar de paladino da defesa de privilégios para garantir o privilégio de quem não paga imposto. São as mesmas forças. Mas nós vamos atuar na medida das nossas competências constitucionais para fazer valer essa orientação que o presidente Lula deu desde o primeiro dia de mandato. Pois é, enquanto parte do Congresso reclama da demora nos pagamentos por parte do governo e teme um cenário como este às vésperas das eleições de 2026, petistas alegam que a regra engessa o orçamento e reduz a margem de manobra no orçamento. Outro tópico ainda em debate é se a LDO obrigará o governo a perseguir o centro da meta fiscal ou não. O governo precisa atingir no ano que vem superávit primário equivalente a 0,25% do PIB, algo em torno de 34 bilhões de reais, mas a margem de tolerância o permitiria ter déficit zero. Bom, para falar mais sobre LDO, nós vamos agora ao vivo, direto a Brasília, conversar com a repórter Lara Alves, ela que tem mais informações para a gente sobre este tema, né, Lara? Boa noite para você. Ei, Síria, boa noite para você, para o André, para a Luciene, todos que estão conosco. Pois é, o adiamento da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Comissão Mista de Orçamento foi uma vitória para o Palácio do Planalto, que ainda se desdobra para tentar recompor as receitas que seriam garantidas com a aprovação da medida provisória 1303. Foi aquela medida provisória que caducou na semana passada, quando o governo não obteve o número de votos suficiente para mantê-la na pauta de votações da Câmara dos Deputados e conseguir aprová-la. Existe uma informação importante que nestes 4 meses em que a medida provisória esteve em vigor, o governo conseguiu sim uma parte da arrecadação pretendida para este ano, algo em torno de 10 bilhões de reais. Os cálculos ainda serão feitos pelo Ministério da Fazenda. Mas fato é, como tem defendido lideranças do governo aqui no Congresso Nacional, existe uma perda na arrecadação pretendida e prevista para o ano que vem, também para os próximos anos. Hoje, mais cedo, durante café da manhã na residência oficial do Senado Federal, o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, esteve com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, e também com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir quais alternativas podem ser viáveis. Inevitavelmente, Randolph Rodrigues disse que há sim uma previsão de contingenciamento, até mesmo das emendas parlamentares, e aí toca num assunto muito frágil aqui para os deputados e senadores, que é a redução dos recursos previstos para que serem destinados às emendas. Bom, em relação a isso, Randolph diz que não se trata de uma ameaça, mas de uma necessidade de adequação desses valores ao orçamento que o governo vai dispor no ano que vem. O fato da medida provisória ter caducado sem ter sido votada pelo Congresso Nacional atrapalhou os planos do governo federal, que também pretendia aumentar a tributação sobre bets, sobre bancos e sobre os bilionários, como tem defendido o governo nesse mote da taxação BBB, mas fato é que a medida provisória já estava bastante desidratada pelo relator, o deputado Carlos Zaratini, que é do PT de São Paulo, para tentar uma aprovação. E mesmo desidratando o conteúdo dessa MP, o governo não conseguiu aprovar a medida provisória aqui na Câmara dos Deputados. Então ganha aí um fôlego de 6 dias o Palácio do Planalto para tentar articular uma solução para a recomposição das receitas. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, disse ao senador Randolph Rodrigues que está à disposição para tentar articular sim uma solução e garantir a votação da LDO na semana que vem. É importante a votação da LDO, como vocês disseram, porque é ela quem dá os parâmetros para a elaboração do orçamento, que costumeiramente é votado só ali no final do mês de dezembro, já na véspera do recesso parlamentar, por volta já do dia 22, quase véspera de Natal. Bom, diante de tudo isso, amanhã deve acontecer sim uma sessão do Congresso Nacional para análise dos vetos do projeto de lei do licenciamento ambiental. Esses vetos hoje travam a pauta, ou seja, nenhuma outra matéria pode ser discutida no Congresso Nacional antes que essa sessão aconteça, e logo em seguida deve ser marcada uma próxima sessão do Congresso após a votação na Comissão de Orçamento para discutir, portanto, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Fato é que o governo tem esses 6 dias para tentar articular uma solução
inflação e garantir uma previsão de receitas que consiga atender a essa exigência do Tribunal de Contas da União, para que o governo persiga, portanto, essa meta de 0,25% no ano que vem e não perseguir essas bandas que são esses extremos da meta fiscal, como tem sido feito nos últimos anos do governo do presidente Lula. Síria.